Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Muito legal estar aqui com vocês. Parabéns por vocês terem dedicado um tempo aí para acompanhar mais um webinar da série CRM na Prática, que a gente tem feito aqui periodicamente. Eu vou começar aqui pontualmente no horário combinado. Normalmente costumam entrar pessoas depois, mas para quem já está aqui, mais uma vez, obrigado aí por vocês estarem participando aqui. Eu quero, antes de dar início, só fazer uma checagem rápida aqui com vocês. Se vocês puderem só mandar um oi no chat, dizendo que se está tudo bem aí com o áudio, com o vídeo, com a transmissão. E aí, na sequência aqui, eu já começo, então, o webinar de hoje. Então, você, por gentileza, só coloca aí no chatzinho. Tem aí do lado esquerdo, estou vendo que algumas pessoas já estão mandando. Dani, Fernando, Paula, Elisiane, Aline, sejam bem-vindos aí. Bom, até aproveitar isso, aqui a gente está fazendo a transmissão numa plataforma onde vocês vão poder interagir. Então, a qualquer momento, sintam-se à vontade para poder colocar as perguntas de vocês, colocar também as considerações a respeito do conteúdo que a gente vai estar tratando aqui nesse período. Esse material, esse conteúdo, além de estar sendo transmitido aqui ao vivo com vocês que se inscreveram para participar, ele vai ficar disponível também depois a gravação. Então, eu recomendo, primeiro, que vocês acompanhem aqui comigo, porque a gente tem oportunidade para conversar, para tirar as dúvidas de vocês, enfim, é sempre legal, assim, vocês, na medida do possível, vocês poderem acompanhar, mas se por algum motivo vocês não conseguirem, a gravação vai estar disponível ao final. E, além disso, esse material fica também posto lá no nosso canal do YouTube para alguns clientes, algumas pessoas que solicitam depois. Então, bom dia agora, mas eu não sei para quem for assistir a gravação, em que horário, em que momento vai estar vendo isso. Então, sintam-se acolhidos aí de qualquer maneira, tá bom? Bom, eu quero começar aqui, me parece que está tudo certo aqui com áudio, com vídeo. Me apresentando, então, um pouco melhor, para quem está chegando pela primeira vez, esse é um webinar onde o tema é os 5 maiores erros em CRM. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Mariano, eu sou um dos co-founders aqui da CRM Day, que é uma empresa de consultoria e treinamento na área de CRM. Então, a gente atua não só com um viés de tech, né, de tecnologia, fazendo implementação, sustentação de tecnologia de CRM, mas também atuando com educação mesmo, consultoria e formação nessa área. Eu trabalho com CRM já há alguns anos, desde 2003, 2004, estou atuando especificamente com CRM. Comecei lá atrás, principalmente participando de projetos em empresas que a gente chama de empresas enterprise, né, em bancos, no setor financeiro, telecom, seguradoras, muito com o que a gente chama de CRM analítico, né, muito lidando com as informações, os dados, a inteligência que está por detrás, muitas vezes, das campanhas que a gente vai executar nesse contexto. Em 2009, eu comecei a atuar principalmente com CRM mais operacional, ajudando empresas de todos os portes e de vários segmentos a implantar CRM, estratégia de CRM, principalmente para suportar aí os processos de vendas, marketing e atendimento, e é onde eu tenho atuado até hoje, não só participando de processos e projetos com consultoria, mas muitas vezes apoiando também na formação de novos profissionais. Inclusive, eu ministro aulas desse tema na ESPM, aí no Brasil. Então, a gente tem lá pela ESPM, eu participo das formações de CRM básico, intermediário e avançado lá. É uma das formas de dar a nossa contribuição para desenvolver o mercado, né? É um mercado que, apesar de CRM não ser um tema novo, mas é um mercado que nos últimos anos tem crescido muito. A gente fala que é um mercado bilionário, que assim, muitas empresas se deram conta da importância de colocar para funcionar efetivamente
as suas estratégias de CRM. Então, é um mercado que no mundo inteiro tem crescido de forma assim assustadora mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um gap aí, uma lacuna, eu diria, nos profissionais acompanhando esse crescimento. A gente percebe assim, uma certa carência, muitas vezes, de profissionais nessa área. Então, a gente tem dado essa contribuição tanto lá pela SPM, mas também aqui pela CRM Day, onde a gente tem formado profissionais. Essa parte de educação, a gente tem esse viés para a formação do profissional, mas muitas vezes o gestor, o empreendedor que quer colocar em prática a sua estratégia de CRM e às vezes não sabe muito bem por onde começar, a gente tem ajudado nisso também. Também sou coautor do livro Experiências que Deixam Marca, do volume 3 aí, onde o tema central nessa edição, nesse volume, é CRM. Então a gente aborda lá Customer Experience, mas muito das ferramentas de CRM no contexto CRM social, o CRM integrando marketing, vendas e atendimento. São alguns coautores que estão participando dessa obra, e é muito legal dizer que lançou, na verdade está nessa fase de pré-lançamento, foi aberto ontem a pré-venda, né? Então, eu diria que é uma leitura obrigatória, você que já trabalha com CRM ou mesmo quer avançar nessa área, quer aprender mais, ou mesmo quer extrair alguns insights, algumas informações para poder implementar na sua empresa. É uma leitura que está muito gostosa, vale a pena vocês terem acesso, né? Nessa fase de pré-venda, por enquanto, ele está sendo, só para quem tiver interesse, ele está sendo vendido direto pelo site da Editora Robeca, mas a partir do dia 30, que é quando acontece o lançamento, vai ser na Livraria Cultura. Para quem está em São Paulo, já se sintam convidados também para poder enfim, ter acesso lá. Vai estar nas melhores livrarias também para vocês terem acesso. Então, é isso aí, só para me apresentar, antes de dar a introdução aí no conteúdo de hoje, tá? Para quem também ficou curioso um pouco sobre a nossa empresa, só rapidamente também, e para deixar mais claro, a nossa empresa trabalha com consultoria. A gente tem feito e promovido esses conteúdos porque tem a ver com o nosso propósito de levar conteúdo, conhecimento, ajudar as empresas a trabalhar esse aspecto da cultura de CRM nas suas organizações. Então, a gente promove, mas ao mesmo tempo a gente presta esse serviço também de consultoria, quando a empresa quer algo mais direcionado, mais específico, 1 a 1. Então, a gente tem feito isso, tanto aí no Brasil e aqui nos Estados Unidos também, com esse processo de consultoria, treinamento, implantação de projetos especiais de CRM, tanto para vendas, marketing ou mesmo atendimento, e também toda a parte de sustentação tecnológica, tá? Então, caso vocês precisem, tenham alguma necessidade nesse contexto também, vocês podem, vai ter meus contatos ao final, vocês podem nos acionar, tá bom? Então, feita essa introdução, eu quero começar aqui o conteúdo de hoje, onde o tema aí é os 5 maiores erros em CRM. E esse conteúdo a gente selecionou para o dia de hoje, muito tem a ver com também o contexto aí do livro, porque quando eu fui convidado para participar desse projeto, eu resgatei assim um pouco da minha história ao longo desses anos. Então, eu pude, para escrever esse material, eu pude relembrar, na verdade, um pouco da minha trajetória, dos projetos que eu participei, dos cases, também dos fracassos, assim, que a gente muitas vezes acompanhou, e às vezes a gente foi envolvido muito para buscar fazer com que tivesse uma direção diferente. Então a gente pôde assim acompanhar e vivenciar diversas histórias ao longo desses últimos anos, né? Então a gente assim percebeu várias não deficiências, mas falhas mesmo, seja na implementação ou depois na própria operacionalização de uma estratégia de CRM que de fato pudesse gerar resultado. Então, eu tive essa oportunidade de rever tudo isso, e nesse exercício eu identifiquei assim, claramente alguns erros que eu gostaria agora de passar a dividir com vocês, seja para que
vocês possam, de alguma maneira, evitar nos negócios de vocês, nas empresas onde vocês estão trabalhando, porque o que a gente percebeu é que as empresas elas perdem muito dinheiro quando elas trabalham de forma equivocada ou cometendo muitos dos erros que eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Então, o objetivo dessa sessão de hoje é muito isso, de poder facilitar e gerar esses insights mesmo para vocês, para que vocês, de fato, evitem esses erros enfim, que as empresas onde vocês atuam, as empresas de vocês, possam, de fato, ter resultado com CRM, tá? E aí eu já vou começar, então, introduzindo aqui os 5 erros, e aí a gente vai conversar aqui um pouco a respeito desses 5 erros. E aí, de novo, sintam-se à vontade para comentar aí no chat, quem está acompanhando ao vivo. Quem for assistir a gravação no YouTube, vocês também podem colocar comentário lá, depois a gente vai respondendo. Mas, enfim, quando a gente interage aqui, fica mais rico o conteúdo para todo mundo, tá? Mas vamos lá, o erro número 1 que a gente tem visto nesse contexto, quer dizer, quando as empresas pensam ou adotar CRM, ou mesmo quando estão utilizando CRM, é o fato a maioria, eu diria, pelo menos na nossa experiência, a maioria das empresas entenderem CRM como simplesmente uma ferramenta para a área de vendas, né? E aí tem duas questões aí. Primeiro, o erro é entender CRM como ferramenta, como sistema. Acho que aí já é um problema, porque se a gente trazer o conceito, a essência, CRM é uma filosofia, uma cultura que é muito mais abrangente do que tecnologia. Quer dizer, tecnologia é uma parte, então, desse contexto, né? Tecnologia faz parte e ajuda a sustentar a estratégia de CRM, mas não é só ferramenta, não é só sistema. Então, primeiro, onde a gente vê muitas vezes muitas empresas tendo algum tipo de frustração mesmo com os resultados a partir da adoção de CRM, é entender que CRM é só ferramenta. E o outro ao mesmo tempo, junto com esse erro principal aqui, é entender como uma ferramenta só para a área de vendas, né? Inclusive, assim, muitas vezes a gente vê algumas ferramentas, até chamadas de CRM, que no meu entendimento são sistemas para a venda ou ferramentas, softwares, ferramentas para a área de vendas, que obviamente são muito boas e tal, mas não são necessariamente um sistema de CRM. Elas ajudam a sustentar, a suportar um processo de vendas ou os chamados funis de vendas. Então, assim, na nossa experiência, eu diria que mais de 80% das empresas que têm nos procurado, que continuam nos procurando, muitas vezes elas vêm com um propósito muito claro em encontrar algum tipo de tecnologia, algum tipo de ferramenta para apoiar ali o processo comercial. Não tem nada de errado com isso, até porque eu acho que, inclusive, essa área de vendas é uma boa área para começar com CRM, porque ela pode puxar todo o resto, ajudar muito na criação, na implementação dessa cultura interna de gestão de relacionamento com clientes, mas o erro aí é olhar simplesmente como uma ferramenta para controle, só para centralizar a informação. E essa ênfase demasiada na área de vendas faz com que a empresa, muitas vezes, ela fique cega para olhar oportunidades em outras áreas, até como mesmo marketing ou depois atendimento. Porque se a gente pensar, quando o cliente, vamos pensar um novo cliente, ele compra algo, ele compra um produto, contrata um serviço, a relação ela está só começando. E o que a gente tem observado em muitas empresas, elas escolhendo uma tecnologia de CRM que vai organizar ali um funil de vendas, e quando a venda ela é concretizada ali, acabou. Aquela informação, muitas vezes, ela sai do CRM, aquilo vai ser trabalhado em um outro sistema que nem conversa com o CRM para vendas, e aí ela perde muita oportunidade
de fazer o quê? De fidelizar os clientes. Porque se a gente voltar para a essência do conceito de CRM, que é gestão de relacionamento com cliente, a gente só faz. Deixa eu desligar aqui. Só faz gestão de relacionamento com cliente na medida que a gente acompanha essa jornada de ponta a ponta, né? Não adianta a gente só cuidar de transacionar a venda e depois esquecer o cliente, né? Inclusive, um tempo atrás, eu estava conversando com um empresário que tinha acabado de implantar um CRM, e ele falava assim, puxa, a gente escolheu, gastou um dinheiro assim nesse sistema, não vou falar aqui qual que era a ferramenta, mas tinham gastado um dinheiro assim para implementar, não só a parte de licenciamento, né, da tecnologia, mas vocês sabem que tem todo o processo de configuração inicial, de ajuste. Então, na visão dele, o CRM ele ficou, de certa forma, redondo ali para o processo de vendas, mas ele se queixava que o que acontecia ele cuidava, o CRM ajudava a cuidar bem desse processo de vendas, mas muitas vezes, pouco tempo depois, aqueles clientes, ou boa parte dos clientes, eles deixavam de comprar, deixavam a empresa mesmo, então eles investiam um esforço grande na aquisição de novos clientes, até um caso de uma empresa B2B, mas depois essas empresas, esses clientes novos, eles deixavam muitas vezes de ser clientes, deixavam de comprar. E aí ele falava assim, pô, eu sinto que a gente não está conseguindo trabalhar a estratégia de CRM de forma como ela deveria ser. E quando a gente foi ver de fato, né, porque era claro assim um processo e todo um conjunto de ferramentas para apoiar ali a área comercial, mas depois não se tinha nenhum controle sobre os atendimentos para esses clientes que contratavam os produtos e serviços daquela empresa. Então, às vezes, o cliente ele precisava de algum tipo de suporte ou serviço depois, e eles não tinham uma organização muito clara desse processo, tratavam de uma forma, até de certa forma, assim, um pouco amadora, a gestão desse pós-venda, né, desse serviço depois posterior de atendimento aos clientes. Porque eles estavam enxergando ali CRM só como uma ferramenta para gerir funil de vendas. Ou seja, CRM, a primeira coisa que a gente precisa entender é que CRM ele ele vai muito além do funil de vendas, né? É um aspecto importante, é um dos pilares, né? O CRM cuidar da gestão de vendas, a gestão comercial, mas a gente precisa ter claro que essa é só uma parte, né? Então, esse é um ponto importante. E aí, para esse erro número 1, o que é importante a gente considerar na hora, desde do processo de escolha de ferramenta, de tecnologia, ou quando a gente está concebendo, até antes disso, os processos que vão dar, então, base para essa estratégia de gestão de relacionamento com clientes, o que a gente precisa, então, considerar? Que CRM ele precisa integrar, no mínimo, marketing, vendas e atendimento, né? Pode ser que você não comece trabalhando ou que sua empresa decida, por qualquer motivo, essas 3 áreas de forma simultânea, quando, sei lá, você está começando com CRM, ou mesmo, de repente, você está aprimorando a estratégia, pode ser que você não dê ênfase ao mesmo tempo a essas 3 áreas, né? Mas, no mínimo, o teu planejamento, a tua estratégia precisa, com o tempo, considerar essas 3 áreas para que, de fato, o CRM gere resultado para o seu negócio, para a sua empresa, para a empresa onde você trabalha, tá? E aí, quando eu falo integrar marketing, vendas e atendimento, é entender, por exemplo, as iniciativas de marketing, muitas vezes direcionada à geração de demanda, e aí eu ter, para facilitar e para cumprir esse objetivo de geração de demanda, não só tecnologia, mas os processos que estimulem essa demanda, tanto de forma ativa, na prospecção, como também, muitas vezes, de uma forma um pouco mais passiva, mas essa demanda que o marketing gera, ela precisa estar conectada depois
com a área de vendas. Então, o marketing traz aqui, por exemplo, leads que estão interessados nos produtos, nos serviços da empresa, e depois vendas precisa assumir essa demanda, precisa trabalhar essa demanda de uma maneira fluida. Não adianta o marketing gerar um caminhão de leads, mas depois esses leads não chegarem com um SLA, com um tempo adequado para a área de vendas trabalhar, ou mesmo o marketing gerar uma demanda que não está alinhada, que não tem a fit com a oferta que a empresa costuma fazer. E como eu falei, assim, depois que a área de vendas conclui aquela transação, essa estratégia ela precisa dar conta de suportar esse atendimento depois pós-venda. Então, é muito comum que o cliente ele tenha algum tipo de solicitação posterior, depois da compra. Às vezes, sei lá, ele está no e-commerce, comprou o produto, mas ele está com uma dúvida sobre aquela compra, seja qual for, a respeito de pagamento, a respeito de entrega, não importa. O fato é que se é um agente de atendimento, ele precisa ter a informação clara de quem é esse cliente, qual que é o momento dele, o que ele está buscando, para que ele consiga, a partir daí, prestar um bom serviço de atendimento, né? Então, esse é um primeiro ponto, considerar a integração dessas três principais áreas, no mínimo. Eu falo no mínimo porque quando a gente trabalha o conceito de CRM, você está colocando aí o cliente como protagonista da relação, quer dizer, todos os processos eles deveriam funcionar em torno do cliente para que o cliente tenha uma boa experiência de compra, de atendimento. E muitas vezes, para que ele tenha essa boa experiência, eu preciso integrar várias áreas, para a área, sei lá, jurídica, logística. Eu preciso muitas vezes centralizar a informação pertinente para prestar um bom serviço, seja no momento que o cliente está comprando ou mesmo depois, tá? Então, isso é um ponto importante. E aí, nesse sentido, a estratégia, as ferramentas que vocês vão utilizar, elas precisam cumprir a função de cuidar da jornada e a experiência do cliente de ponta a ponta, né? E aí existem várias maneiras de fazer isso. Hoje em dia, felizmente, a gente tem tecnologia super acessível, fácil, para desde criar a orquestração das réguas de comunicação, de relacionamento, que a gente chama, ou seja, já deixar isso previamente planejado para que seja executado com base no perfil, na característica de cada cliente. Então, hoje é muito mais fácil e acessível para qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer segmento, orquestrar essas réguas, por exemplo, de comunicação e de relacionamento para facilitar a jornada e a experiência do cliente de uma maneira geral, independente se ele está comprando ou se agora ele está no momento onde ele está usando o produto, ele precisa de algum auxílio, né? E para isso, ao mesmo tempo, a empresa ela precisa considerar que para que o cliente tenha uma boa experiência e, ao mesmo tempo, ela tenha eficiência, seja no atendimento, na venda, ela precisa integrar os processos internos. O que é essa integração de processos internos? Por exemplo, quando eu falo marketing, vendas e atendimento, é considerar que marketing está totalmente conectado com vendas e totalmente conectado depois com atendimento. O processo, ele precisa a gente olhar como uma sequência, muitas vezes, e se não for uma sequência cronológica ali, mas que tem um link com cada área. Quer dizer, se eu estou na área de vendas, se eu sou um vendedor, por exemplo, lidando com o cliente, eu preciso muitas vezes, para de repente eu aumentar minha chance ali de converter aquele negócio, saber de onde aquele cliente veio, o que ele estava buscando. E, portanto, essas são algumas informações que muitas vezes ela está em marketing. Foi marketing que trabalhou para gerar aquele cliente buscando muitas vezes a oferta da empresa. E, ao mesmo tempo, se eu sou um agente de atendimento lá no call center ou numa área de serviço de atendimento ao cliente, quando eu for prestar o atendimento que aquele com ou para aquele cliente, eu abrir a ficha dele e saber o que aquele cliente tem comprado, ou quais são as últimas, qual que é o histórico, na verdade, das últimas
os últimos problemas ou solicitações daquele cliente, porque assim eu vou conseguir, muitas vezes, prestar um melhor serviço de atendimento. Mas eu diria assim, não só integrar os processos, né? Eu citei os processos de marketing, vendas e atendimento, mas eu poderia pensar em outras áreas onde eu integro e posso orquestrar a partir do CRM, mas automatizar, né? Isso aumenta a eficiência operacional mesmo da empresa. Ela vai poder, uma vez que os processos estão validados, os processos estão definidos e validados, na verdade, eu posso automatizar para ter uma maior eficiência no processo como um todo. Isso evita muitas vezes retrabalho, porque eu vou dar um exemplo aqui, né, de algo que é simples, né, pontual, mas que muitas empresas não tratam, né? Sei lá, o cliente ele entrou no site da empresa buscando algum tipo de informação. Por exemplo, ele quer solicitar uma cotação. Então ele foi lá, preencheu um formulário. Por incrível que pareça, às vezes a empresa até tem um CRM, mas um simples formulário às vezes não está integrado com o CRM. Então essa informação cai, sei lá, na caixa de correio, na caixa de e-mail de uma pessoa que vai pegar aquela solicitação e de repente encaminhar para a pessoa que vai poder responder. Ou às vezes até a empresa tem esse tipo de integração, mas não tem automação cuidando para que, por exemplo, aquele atendimento ele tenha uma sequência no tempo que foi previamente estabelecido, ou seja, portanto, esteja alinhado com um SLA, um acordo ali do nível de serviço e atendimento para o cliente. Por exemplo, que o lead novo ele tenha um retorno em até, sei lá, 20 minutos, ou até 30 minutos. Se ele não tiver um retorno, o que acontece? Então, o sistema ele já pode ser, digamos assim, a tecnologia programada para que tenha alertas ou que tenha um escalonamento para uma reatribuição daquele lead para um outro vendedor poder tratar, uma outra área, um outro departamento, não importa. Então, veja que é uma situação muito simples, mas que, por incrível que pareça, muitas empresas não têm, mesmo tendo um CRM, a orquestração de um processo como esse. Ou, às vezes, o vendedor está trabalhando uma oportunidade e, de repente, por não ter uma integração com a área de atendimento, ele está trabalhando uma oportunidade para um cliente existente, mas não sabe que aquele mesmo cliente ele está com uma série de problemas não resolvidos, por exemplo, na área de assistência, na área de suporte, algo do gênero. Então, às vezes, ele está numa ânsia ali de fechar o negócio, fechar a venda, mas ele não sabe que aquele mesmo cliente ele está super insatisfeito, muitas vezes, com a empresa. E, às vezes, quando eu tenho esses processos integrados, eu tenho essa integração na própria tecnologia, no próprio CRM, esse vendedor, por exemplo, ele vai poder, de repente, proativamente ajudar na resolução daquelas demandas para que ele aumente a chance, por exemplo, de fechar o seu negócio. Antes de avançar e ir para o erro número 2, que a gente tem percebido, pessoal, eu queria fazer rapidamente, até para eu não ficar só falando aqui, uma interação rápida com vocês aqui, quem puder responder. Eu queria saber da audiência que está aqui acompanhando, quem já usa, quem já trabalha com CRM. Vou colocar aí na tela para vocês responderem, se vocês puderem só pontuar, e assim a gente entende um pouco de quem está aqui acompanhando a gente. Então, só vocês puderem responder aí, se vocês estão usando ou não, enfim, quem ainda está para colocar CRM. Espera mais um pouquinho. E eu coloco o resultado para vocês também. Ó, legal. A maioria aqui, ó, eu vou exibir o resultado aí para vocês. A maioria, por enquanto 81%, já usa CRM, ou a empresa já está utilizando o CRM, enquanto outros 19% ainda não. O resultado deve estar aparecendo aí para vocês. Isso é interessante, até porque isso ajuda a gente também contextualizar melhor a nossa fala aqui, a comunicação. E aí, rapidamente, eu queria entender, para quem
respondeu que já usa CRM, até para a gente entender assim, o que vocês estão usando em termos de ferramenta. Eu vou colocar uma outra pergunta aqui, se vocês puderem responder também, que tipo de tecnologia, que tipo de ferramenta, que CRM a empresa de vocês usam hoje? Se vocês puderem responder, eu agradeço também. Estão saindo aqui, ó. Android Dynamics, Agenda, Bill, Salesforce, e mais. HubSpot, RD, TOTUS. Bacana. Legal, pessoal. Só para isso é importante para a gente ter uma noção assim, um pouco do que vocês estão usando, porque a gente dá um contexto melhor a nossa abordagem aqui com vocês, tá bom? Obrigado aí pela resposta. Vamos lá, eu vou continuar avançando aqui. Então, erro número 2, falta de personalização. E esse é um erro que a gente pode colocar essa falta de personalização em duas perspectivas, né? A primeira é a falta de personalização na própria interação com os clientes. Eu não sei se vocês já foram alvo de algum tipo de comunicação onde vocês pegaram, de repente, sei lá, um material, seja uma mala direta, um e-mail, um SMS, não importa o canal, mas você pega aquilo e você fala, putz, isso não tem nada a ver comigo. Eu já peguei erros, assim, grotescos, onde o nome no e-mail não era o meu nome, então era uma mensagem dirigida para minha caixa de correio, mas estava chamando por um outro nome. Então, se a empresa não consegue nem personalizar o nome, imagine o conteúdo da mensagem, como, de repente, um conteúdo que seja útil, relevante, pertinente para aquela persona ou para aquele cliente. A gente precisa entender de uma vez por todas assim que os clientes eles são diferentes, né? Eles têm necessidades diferentes, por mais que muitas vezes a gente consiga agrupar em clusters, né? Em alguns segmentos, isso facilita algum tipo de interação, mas por mais que a gente segmente, agrupe, classifique, ainda assim os clientes eles têm necessidades distintas muitas vezes, né? E muitas vezes também eles estão em momentos diferentes, né? Então, às vezes eu ainda estou numa fase assim com a empresa onde eu tô aprendendo ainda sobre o que aquela empresa oferece, se aquele serviço faz sentido ou não para que o que ofereço, ou de repente, não, eu já sou, por outro lado, um cliente que já comprei, já conheço bem o produto e quero, sei lá, aumentar a minha relação, de repente eu quero entender mais o que essa empresa pode oferecer. Ou seja, tanto os clientes têm necessidades distintas, como os clientes eles estão em momentos muitas vezes diferentes. Então, esse erro é quando a empresa ela não leva isso em consideração. Ou seja, quando ela, por exemplo, vai fazer uma campanha, uma comunicação, ela tem lá até um orquestrador de campanha lá, tem ou um CRM que faz esse tipo de disparo de campanha, mas ela simplesmente cria a peça, o conteúdo e dispara para a base toda a mesma mensagem. Então, o que acontece? Ela não vai ter êxito, ou não vai ter o melhor resultado agindo dessa forma, quando ela não está personalizando essa interação, né? Outra vez também eu estava falando com outro cliente que ele não estava muito satisfeito com os resultados das campanhas que o time de marketing dele estava operando e tal, e aí foi dividindo e falava, pô, e-mail já não funciona mais como antigamente, as pessoas não leem e-mail, as pessoas não estão engajando aqui nas campanhas que o marketing está criando, por mais que a gente faça, sabe, uma peça com um conteúdo muito interessante. Mas é quando a gente vai ver, né, esse mesmo cliente, assim, o marketing não está trabalhando de uma maneira segmentada, de uma maneira personalizada, levando em consideração esses aspectos que eu falei anteriormente.
E isso assim, é algo básico de CRM, né? A questão da personalização, das interações que levam em consideração a persona, que leva em consideração o momento daquele cliente. E de novo, se a gente olhar o CRM só como uma ferramenta para cuidar do funil de vendas, né, onde às vezes até um CRM que ele está tão engessado, de repente, para esse propósito, onde ele não consegue classificar, não consegue trabalhar essa segmentação e, ao mesmo tempo, essa personalização na hora de se comunicar com cada cliente. E aí não vai funcionar mesmo, não vai funcionar esse disparo em massa sem ter esse nível de personalização, né? Então, essa é uma primeira perspectiva, essa personalização para a interação com o cliente. E hoje, de novo, a tecnologia a gente tem de monte, pessoal. Você pode dar um Google aí, procurar por sistema de CRM, de automação de marketing, você vai ver que oferta é o que não falta. Agora, a gente não só precisa ter uma boa tecnologia, mas ter uma estratégia, um processo que leve em consideração esses princípios básicos de CRM. Nesse caso aqui, a personalização. Porque senão, de novo, o marketing vai fazer campanha, as pessoas não vão engajar, a empresa não vai vender, e você ainda vai criar muitos clientes que estão insatisfeitos ou vão ficar insatisfeitos por você estar muitas vezes sendo inoportuno nessa interação. Inclusive, uma outra perspectiva que a gente pode olhar sobre esse problema, né, sobre esse erro que as empresas cometem na falta de personalização, tem também o aspecto da falta de personalização da própria tecnologia para o uso interno, né? Eu não sei se acontece nas empresas onde vocês estão trabalhando, nas empresas de vocês, mas a gente escuta demais assim as empresas se queixando que as pessoas não engajam para usar CRM, ou seja, elas não estão usando como deveriam o CRM. E aí eu estou falando internamente, né? Quando a empresa coloca um CRM e a empresa percebe que internamente as pessoas não estão engajadas para aquela estratégia ou mesmo para usar CRM, né? E aí, eu falando com uma outra empresa, uma empresa super grande, falou que nos últimos 6 anos eles já tinham passado, na verdade, por 8, acho que 10, não lembro a quantidade, mas era um número absurdo, assim, de número de ferramentas que eles tinham tentado implementar, mas por muitas vezes não ter o engajamento, a ferramenta não trazer o resultado que eles esperavam, eles acabavam buscando uma outra alternativa. Não sei se na empresa de vocês vocês já passaram por esse tipo de situação, de colocar uma ferramenta e ter que trocar, mas muitas vezes o que a gente percebe, às vezes não é o problema da ferramenta em si, né? Até porque se a gente parar para pensar, assim, o core de CRM, a maior parte das ferramentas, os principais fabricantes, muitas vezes eles oferecem os mesmos recursos, né? Você vai ver uma diferença, uma outra, algo específico, na forma de usar, isso sim tem bastante diferença. Mas o que a gente percebe é que as empresas não investem o necessário para adequar a tecnologia. Primeiro, antes até de adequar, o tempo e o planejamento necessário para contratar a tecnologia. Então, às vezes, a empresa contrata a tecnologia porque esse aqui é o mais caro, ou porque essa é o que eu mais escuto o pessoal falando, meu concorrente está usando essa ferramenta. Mas ela não faz uma análise, um planejamento para entender qual que é o seu momento, quais são os casos de uso, o que ela quer resolver de fato com aquele tipo de tecnologia, né? Ela está muitas vezes olhando para fora, mas não levando em consideração o que ela quer resolver de fato, né? Então, já começa por aí, né? Erra na escolha da tecnologia. E também, depois de escolhida a tecnologia, não faz as adequações necessárias, né? Às vezes, eu já vi assim, uma área comercial usando um cadastro de lead com uma qualificação de, se você olhar, 3 páginas, assim, de vários campos que raramente são utilizados. E aí, o usuário, na experiência para o usuário, né, nesse caso,
ela é terrível, aí não vai engajar. Então, a pessoa e os funcionários enxergam o CRM como algo mais burocrático, algo que vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, o que é importante é ser trabalhado em função desse erro que é muito comum as empresas cometerem. Primeiro, na questão da falta de personalização, levando em consideração essa perspectiva para o cliente, é trabalhar de uma forma mais interessante classificação, a segmentação dos clientes, as informações do comportamento de compra dos clientes, elas de fato estarem organizadas no CRM, essas informações, inclusive dando base, as informações que eu digo de comportamento, para classificar e segmentar, agrupar os clientes, porque isso vai facilitar na hora de eu criar uma campanha que vai poder gerar mais resultado, né? E como que eu faço isso? Hoje em dia, a boa parte, você não precisa depois trabalhar, fazer um estudo da base numa ferramenta à parte, né? Obviamente, muita gente faz isso e não é que você não vai trabalhar dessa forma, mas muitos CRMs, eles já classificam, já segmentam de forma totalmente automática com base nos parâmetros e no modelo que você definir. Sem precisar que depois você rode um estudo por trás para daí você fazer sua campanha. Obviamente, você vai ter necessidades pontuais, específicas, mas, digamos assim, a rotina, as interações com base numa régua automatizada, para que ela funcione bem, ela vai levar e deve levar em consideração essas informações de classificação e segmentação de clientes. Por exemplo, de onde esse cliente qual que é a linha de produto que ele mais está comprando, informações mais, digamos assim, comportamentais, né, a respeito do que a frequência de compra. Isso, alguns CRMs, inclusive, já trazem o próprio modelo de, por exemplo, classificação RFM, né? O RFV aí, para já classificando, já dando o score de cada e agrupando esses clientes seguindo um modelo desse tipo. Curva ABC, que algumas ferramentas já tem. Ou seja, tecnologia não falta, você só precisa levar em consideração que é importante trabalhar isso no CRM para que depois você consiga fazer as suas ações de uma forma que você vai ter mais resultado. Por exemplo, orquestrando processos aí que estimulem o cross-sell e o upsell para clientes. Mas você só vai conseguir fazer isso se você entender quem que é o cliente, né? Quem que é o cliente que você vai pode oferecer um produto complementar, um upgrade. Você só vai poder fazer isso com eficiência se você primeiro conhecer e trabalhar essa classificação no seu CRM, né? E sem dúvida nenhuma colocar para que essas réguas de interação, de comunicação, relacionamento, elas funcionem de maneira automatizada. Você pode criar essas jornadas hoje em muitas ferramentas e fazer com que essas réguas funcionem de maneira totalmente automatizada, né? No mercado existem várias ferramentas, boa parte das ferramentas, inclusive, que vocês colocaram aí no chat, na enquete, na verdade, elas cumprem essa função. Só lembrando, pessoal, vocês podem ir colocando as perguntas de vocês no chat, de tempo em tempo eu volto para dar uma olhada, ou mais para o final eu vou respondendo, tá? Eu vou seguir aqui o conteúdo, por enquanto, só para a gente poder cumprir o tempo aí, mas eu vou responder também ao mesmo tempo as perguntas de vocês. E por fim, em relação a esse erro, adequar a tecnologia. Não só adequar, mas primeiro, ter um processo de planejamento para a escolha da ferramenta que melhor vai fazer, ou que mais vai fazer sentido para o momento da sua empresa, porque hoje, de novo, tem ferramenta de todo tamanho, de todo preço, com mais enxuta, mais robusta, sabe? Tem ferramenta de tudo quanto é jeito. Você precisa entender claramente o que a sua empresa está buscando para fazer uma escolha adequada e depois personalizar a experiência de uso interna, automatizar na medida do possível os processos internos para que as pessoas elas sintam que o CRM de fato ele está trabalhando para elas e não o contrário. Porque, na verdade, não é os funcionários que precisam trabalhar para o CRM ou para as ferramentas de CRM, é o contrário, né? Agora, a gente não vê muitas vezes isso. Beleza, avançando para o terceiro erro mais comum, a gente tem visto um esforço grande assim dos fabricantes de entregar tecnologia, de entregar ferramentas que
trabalhem oferecendo mais canais de interação, mas ainda muitas empresas elas não estão ligadas nesse novo perfil do consumidor que quer interagir com as marcas, com seus fornecedores, nos canais de preferência, né? Ele quer falar, sei lá, por WhatsApp, ele quer falar através de redes sociais, chat, não importa. Ele tem várias... ele tem as suas preferências e a empresa precisa estar ligada nisso e oferecer, ser capaz de oferecer esses canais de interação, né? Agora, não é necessariamente simplesmente oferecer todos os canais que estão disponíveis na tecnologia. É preciso também levar em consideração qual que é o perfil do cliente. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos não, as pessoas não usam, não é comum usar, pelo menos, o WhatsApp como a gente usa aí no Brasil. No Brasil, o uso do WhatsApp ele é massivo, né? As pessoas criaram uma cultura de usar muitas vezes primariamente o WhatsApp, enquanto que muitas vezes em outros países, como é o caso aqui dos Estados Unidos, não se usa tanto como no Brasil. Então, por que uma empresa aqui vai gastar energia e esforço colocando esse canal de interação, né? Ou oferecendo esse canal de interação para os seus clientes? Não faz sentido. Então, precisa levar em consideração qual é o perfil do cliente, a persona, porque não é simplesmente oferecer vários canais. E, ao mesmo tempo, não é só oferecer os canais que fazem sentido, mas esses canais eles precisam estar integrados de alguma maneira. Eles precisam estar conectados com o core do CRM, eles precisam fazer parte, compor o histórico de interação, muitas vezes, com os clientes, porque eu já vi assim, vários casos onde a empresa tem um sistema de e-mail, um sistema de chat, um sistema que vai gerenciar redes sociais, e simplesmente quando eu puxo o cliente, eu não sei se é o mesmo cliente, né, que interagiu, por exemplo, através das redes sociais, se é o mesmo cliente que interagiu pelo chat, pelo WhatsApp, ou seja, porque simplesmente esses canais não estão integrados. E, de novo, pessoal, tecnologia, inclusive muitas das ferramentas que vocês colocaram aí, elas já estão preparadas para ter essa integração de canal ou de canais para que de fato se tenha uma experiência omnichannel. E aí eu não estou falando só dos canais online, mas muitas vezes levar em consideração a jornada como um todo e pensar que esse cliente pode estar comprando no ponto físico também. Será que lá no ponto físico de venda, quando a empresa receber aquele cliente ou aquele possível cliente, ela tem as informações que ele já pesquisou antes, por exemplo, no e-commerce? Será que isso tem acontecido? Né? E quando a empresa integra, então, portanto, esses canais, ela aumenta a chance de conversão. Por exemplo, tem um caso bem interessante de uma rede de varejo aqui também, chamada Best Buy, que, por exemplo, você está trabalhando no online, lá você está buscando o produto que você quer comprar, sei lá, colocou no carrinho, mas por qualquer motivo você não concluiu a compra. Você vai no ponto físico e às vezes você tem lá o aplicativo, né, o app da loja, você já recebe uma notificação push ali falando, olha, você tem um produto no carrinho, não quer aproveitar para concluir a sua compra com tantos por cento de desconto, por exemplo? Então veja que a gente não está falando só dos canais de interação para atendimento, mas levar em consideração essa jornada do cliente para que de fato se tenha uma experiência omnichannel. E, de novo, tecnologia está disponível e muito mais acessível como nunca esteve, tá? Agora, o que a gente também precisa considerar, e é o erro número, já entrando no erro número 4 aqui, muitas vezes as empresas acham que uma ferramenta de CRM vai resolver tudo, todos os problemas da empresa, ou só a ferramenta de CRM ali, ela vai trabalhar e cuidar de todo o processo, seja de vendas ou mesmo de atendimento, e não é isso, né? Primeiro, eu já falei lá atrás que o CRM, ele não resolve só a questão do gerenciar um funil de vendas, né? Não adianta, por exemplo, também ao mesmo tempo, pensar nesse aspecto da tecnologia, mas não levar em consideração que existe uma tríade clássica
de pessoas, processos e tecnologia, onde muitas vezes a empresa prioriza a tecnologia, falei isso lá atrás, mas não leva em consideração o engajamento e a capacitação das pessoas, um processo estruturado para a estratégia de CRM funcionar de forma plena. Por exemplo, tem uma rede de varejo no Brasil, não vou citar o nome, mas é um exemplo que eu costumo dar. Você tem um programa de fidelidade, é uma rede de varejo. Você, como cliente desse programa de fidelidade, quando você está no checkout, passando sua compra, você informa lá seu CPF, às vezes para ter desconto, alguma coisa do tipo. E esse programa de fidelidade aparece no mês de aniversário do cliente, né, quando ele informa, para o atendente ali, para o operador de caixa, na tela que a pessoa está fazendo aniversário. Só que, assim, na maioria das vezes, essa pessoa não faz nada com aquela informação. Tipo, é como assim, se fosse uma tela dando parabéns para uma pessoa. Isso não é relacionamento, né? Então, a gente vê, nesse caso, a tecnologia sendo empregada ali, porque a informação chegou pro operador de caixa, mas ele não fez nada com ela. E aí a gente vê que, sei lá, ou às vezes tem uma falha no processo, não foi bem não foi colocado que ele poderia usar aquela informação para felicitar e, ao mesmo tempo, desenvolver esse relacionamento com o cliente, né? Ou uma falha no processo de capacitação mesmo das pessoas, né? De mostrar a importância daquilo, que não está ali à toa aquela informação, ou pelo menos não deveria estar, pelo menos na minha ótica, né? Então veja que se a gente não busca e promove esse alinhamento dessa tríade que é clássica aí, de pessoas, processos e tecnologia, a gente também não vai chegar nos melhores resultados. Então, não estou falando só da tecnologia, mas mesmo a tecnologia, veja que num processo comum de vendas, às vezes, sei lá, vamos pensar numa um processo de vendas B2B, né? Você tem lá o CRM para ter o cadastro dos leads, dos clientes, mas para você ligar hoje para o cliente, às vezes você vai precisar de um sistema de telefonia, que não é mais o PABX, né, o tradicional, é um sistema VoIP, você vai precisar depois, para atender, às vezes, o cliente para um canal específico, ali, um sistema de chat, um sistema que faz automação de marketing, um sistema depois que o cliente comprar para assinar o contrato eletronicamente, ou seja, veja que tem vários outros sistemas que eles estão orbitando no entorno do CRM, né? Então, eles por si não vai fazer sozinho, não vai resolver tudo sozinho, mas eu preciso buscar esse alinhamento e essa integração desses diversos sistemas. Então, primeiro, integrar pessoas, processos e tecnologia, buscar a integração desses sistemas para que, de fato, a gente consiga ter uma visão que a gente chama 360 do cliente, né? Então, às vezes você vê, o meu sistema oferece uma visão 360 do cliente. Será mesmo? Né? Então, é preciso levar isso em consideração, tá? Eu vou, só para, antes de eu ir para o último erro aqui, eu vou pegar algumas perguntas aqui e depois eu dou sequência aqui para a parte final. A última aqui do Rafael, qual que era o erro número 3, Rafael? O erro número 3 que eu coloquei é a questão da empresa não oferecer uma experiência omnichannel, né? Então, às vezes a empresa até oferece alguns canais de interação, mas ela não integra esses canais, não entrega uma experiência de fato bacana na interação com os seus clientes, tá? Deixa eu pegar aqui uma outra pergunta e depois eu vou dar sequência aqui. A Carolina, o que você sugere além de classificar, clusterizar para manter algum nível de personalização, mas conseguir escalar? Carolina, o que eu vejo assim, mesmo essa classificação e a criação desses clusters, por exemplo, usar um modelo de RFV, RFM que eu falava, no passado a gente precisava, para ter isso, extrair os dados, digamos assim, da ferramenta mais transacional ali, às vezes no sistema de vendas, do CRM mesmo, e processar aquilo, sei lá, num BI, em algum outro sistema paralelo. Mas hoje, para conseguir escalar, você já consegue implementar esses modelos no próprio CRM. Então, ele já está acompanhando, inclusive eu vou citar um exemplo de um sistema aqui no final,
que já faz isso. Então, já tem um modelo de RFV nativo, esse motor, né? E você pode configurar para que ele já automaticamente, observando esse comportamento do cliente, ele classifique, segmente, e ele já alimenta suas regras de interação, o que dá escala. Você não vai precisar processar isso manualmente. Então, eu diria que esse básico já é bastante coisa que muitas empresas não estão ligadas e tem tecnologia acessível para permitir isso, tá? Vou voltar aqui. O erro número 5 é um erro que eu quero investir um pouco mais de tempo aqui com vocês. É um erro onde eu vejo as empresas desperdiçando muito, muito dinheiro, que é ter um custo com tecnologia assim super, super elevado. O que acontece no passado, quando a gente fala de CRM, ou quando a gente falava de CRM, basicamente, o acesso a CRM, ele estava muito restrito, limitado às grandes empresas, grandes corporações, e isso acontecia porque, assim, o custo de um projeto CRM da tecnologia, muitas vezes para colocar CRM para rodar, era assim, projetos de milhões, né, que as empresas elas investiam para poder ter CRM. Então, isso restringia e não permitia que empresas menores, né, pequenas empresas, pequenas e médias empresas tivessem acesso a esse tipo de estratégia, né, porque era muito caro, né. No entanto, por mais que a gente tenha tido, com o advento aí da computação em nuvem, né, um acesso mais fácil, mais barato à tecnologia, tem muita oferta, né? Mas ainda assim as empresas continuam desperdiçando muito dinheiro com tecnologia, e eu quero explicar um pouco melhor isso para vocês, né? Eu costumo exemplificar, não sei quem é dessa época ou quem já assistiu esse filme. Esse filme é um filme chamado Gremlins, da década de 80, de 84, acho. E ele conta a história de um bichinho que ele, quando caía água, pingava água em cima dele, se multiplicava, né? E surgiam outros bichinhos, assim, e aí ficavam. No filme ele mostra assim milhares e milhares desses bichinhos que iam se multiplicando. E eu brinco que tecnologia de CRM hoje tá tal como Gremlins, assim, todo dia tem uma tecnologia, um fabricante novo, um sistema novo, o que por um lado é bom, né, porque as empresas passam a ter de forma mais acessível tecnologia para CRM voltado para os seus negócios, mas por outro lado aumenta o desafio dessas empresas na hora de escolher a tecnologia que vai fazer mais sentido para elas, porque muitas vezes ela precisa conhecer um pouco de cada uma, enfim. O que vocês estão vendo aí na tela é um mapa onde você tem só para vendas uma quantidade de ofertas, assim, devem ter aí milhares de sistemas aí, como vocês estão vendo, né? Sistemas na base aqui de CRM, sistemas para inteligência de dados, enfim, sistemas voltados especificamente para gerenciar aí processo de prospecção, ou seja, existem assim milhares de sistemas e de CRM, pelo menos aqui algumas centenas de ferramentas de CRM. E aí, nesse mapa, tem sistemas locais, ou seja, fabricados por empresas aí do Brasil, vocês até citaram o nome de algumas, e empresas globais, né? Então, só para vocês terem uma ideia. E como eu falei anteriormente, o CRM, assim, às vezes a gente coloca uma ferramenta de CRM e, de novo, acha que vai resolver tudo sozinho. Vocês viram lá que não funciona sozinho. Você vai precisar conectar esse CRM com uma ferramenta, um módulo de automação de marketing para orquestrar as campanhas, por exemplo. Você vai precisar conectar com um sistema de telefonia, com um sistema de prospecção, sabe? Tem vários módulos, né? Que para a coisa funcionar, muitas vezes você vai precisar ou ter sistemas integrados, ou que a sua plataforma, o seu conjunto de ferramentas, ela já, de alguma forma, já ofereçam esses principais recursos. E não são todos os fabricantes que trazem esses principais recursos, assim, de forma totalmente integrada, né?
E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Quem quiser pode postar aí no chat. É, nem todos talvez tenham acesso a essa informação, dependendo do tamanho da empresa que vocês estão, mas para quem sabe assim o custo, né, da tecnologia, de todas essas ferramentas que elas estão ou são necessárias para fazer CRM funcionar, para vocês estão satisfeitos assim com o custo da tecnologia que vocês têm hoje nas empresas de vocês? Quem quiser coloca aí no chat, depois eu volto nessa questão. Mas o fato é que o que acontece muitas vezes, esse custo ele acontece primeiro pela quantidade de ferramentas, e aí às vezes são vários fornecedores. Então tenho um fornecedor para o CRM para vendas, um fornecedor para o CRM de atendimento, um fornecedor para o sistema de automação de marketing, e aí vai. Eu tenho vários fornecedores. Então pensa que eu estou pagando ali para empresas diferentes, né? Esse já é um desafio, né? E isso por si, naturalmente, já aumenta o custo, digamos assim, para sustentar a sua estratégia de CRM, seja uma estratégia focada em marketing ou uma estratégia mais integrada, mais holística, sabe? Que está integrando todos os departamentos. Mas o fato é que, normalmente, você tem esse desafio de lidar com vários fornecedores, o que faz com que o seu custo de licença ele seja mais elevado. Se você tivesse, por exemplo, um fornecedor que te entregasse todos esses recursos numa única plataforma, isso tende a ser mais acessível. No entanto, como são vários fornecedores, o custo por licença é mais elevado. Só que não é só a questão do custo da licença em si. Pensa que, lembra que eu falei lá atrás que para você ter uma experiência ou oferecer uma experiência mais personalizada, você ter processos mais fluidos, que funcionem, você precisa fazer essas ferramentas conversarem entre si. Então você tem um custo também de serviço, muitas vezes elevado, para ter essas integrações ou para implementar essas integrações entre todos esses sistemas, né? E com isso também acaba tendo um custo operacional e uma dificuldade de gerenciar essa tal da experiência do cliente, porque pensa que você vai ter muitos sistemas que você precisa orquestrar a integração entre todos eles, e aí no final das contas você acaba tendo um custo elevado, mas o resultado ele não está acompanhando todo esse investimento que é feito, né? Então essa é uma situação muito clara que a gente vê para esse último quinto problema que eu coloquei, que é o alto custo com tecnologia. Eu não sei, de novo, se vocês estão lidando com esse desafio hoje nas empresas de vocês, mas eu falei para você fazer a conta. Você já fez a conta? Quanto que vocês estão gastando, assim, de uma forma... não precisa ser detalhada, mas se você juntar todas essas ferramentas, esses módulos para sustentar essa estratégia de CRM. Lembrando que quando a gente está falando de CRM, a gente está, de novo, trabalhando esse conceito mais amplo. Não é só um sistema que vai gerenciar o pipeline de vendas. Mesmo isso, vocês viram aí, como eu falei, que mesmo se ele tem esse enfoque muito para cuidar do processo de vendas, eu vou precisar conectar outros sistemas que estão orbitando ali no entorno, né? Telefonia, assinatura eletrônica, automação de marketing. Mas a gente precisa ter claro o conceito, né, mesmo, né, de CRM, que ele busca, no mínimo, integrar marketing, vendas e atendimento, e com isso permitir que as empresas trabalhem ou tenham, né, de forma atendida o objetivo de não só conquistar mais clientes, mas reter e fidelizar essa base de clientes, né? Se ela não estiver trabalhando bem a sua estratégia de CRM, ela não vai conseguir isso, né? E muitas vezes ela só consegue isso na medida que, ao mesmo tempo, ela seta bem a estratégia, as ferramentas, para que ela, de fato, tenha conhecimento sobre quem são os clientes, qual que é o comportamento desses clientes e, portanto, a partir daí, o que elas podem fazer para, de fato, reter e fidelizar esses clientes, e não só isso, mas também oferecer, ao mesmo tempo, uma melhor experiência para esses clientes, né? Mas, de novo, se a gente voltar na questão da tecnologia em si, no mínimo, a tecnologia, ela, como eu falei anteriormente, ela precisa sustentar
essas 3 áreas ou esses 3 pilares, né? Marketing, vendas e atendimento, né? Marketing muito orientado à geração de demanda, e aí isso pode ser feito através de vários processos, estratégias, inbound marketing, por exemplo, outbound, para prospecção ativa, trabalhar bem a questão do estudo e do conhecimento da base, né, fazendo análise e segmentação dos clientes, orquestrando e gerenciando as campanhas de marketing. Em vendas, quer dizer, cuidando do processo de vendas, desde a fase da gestão dos leads ali, mas cuidando também desse funil e pipeline de vendas, tendo as automações necessárias para ter eficiência do processo comercial como um todo, e depois, no atendimento, garantir uma experiência limpa, rápida, eficiente de um bom serviço de atendimento para os clientes, né? E isso de forma integrada, né? E aí, quando eu falo de forma integrada, também levando em consideração que por detrás é necessário garantir, oferecer uma experiência de fato omnichannel, né? Mas, de novo, vou voltar à pergunta. Você já fez a conta aí? Eu quero, então, se você não fez, te ajudar, assim, só para você ter uma ideia quanto que você pode estar gastando hoje aí com tecnologia, e aqui a ideia é poder gerar algum insight, de repente, que você pode ter uma condição mais interessante em outros fornecedores, ou mesmo no seu fornecedor atual, buscar entender se eles não têm funções, funcionalidades no que você já está pagando, sabe? Às vezes a gente vê a empresa está pagando o sistema, mas não está aproveitando tudo que o sistema tem. Vamos fazer uma conta junto aqui, por exemplo. Se a gente pensar só no CRM voltado para vendas, a gente pode elencar aqui algumas atribuições ou funções, o que dá base para a gente poder usar alguns sistemas diferentes. Por exemplo, o próprio CRM para gerenciar o processo de vendas, como você está vendo aí, o sistema que vai orquestrar as campanhas, ou seja, o sistema de automação de marketing, o módulo de atendimento ao cliente, né, o que vai sustentar esse processo de pós-venda, saque, né, ou gestão de helpdesk, por exemplo. Às vezes, dependendo do perfil da empresa, tem um chatbot, ou um chat, né, com chatbot, possibilidade de ter chatbot. Sistema de videoconferência, né, hoje é muito comum a área comercial, por exemplo, fazer as reuniões online, então tipo um Zoom da vida, alguma coisa nesse sentido. Sistema de gestão de redes sociais, BI, produtividade. Então, minimamente, aqui eu coloquei só um pequeno conjunto de ferramentas, mas se a gente essa lista poderia ser muito maior, né? E aqui eu vou relacionar preços assim, não os mais baratos, nem os mais caros. Vou colocar preços médios, né, de vários fabricantes, seja locais ou globais, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, em média, um CRM para vendas, a empresa vai estar pagando em torno de $80 por usuário mês, né? Um sistema de automação de marketing para cuidar aí de uma base talvez de até 10 mil contatos, ela vai estar gastando aí em torno de $900 por mês, tá? Serviço, o módulo de atendimento, né, em torno de $80 por usuário mês. Chatbot, ou chat, né, sistema de chatbot, $25 por usuário mês. Sistema de videoconferência, tipo Zoom, $15 por usuário mês. Gestão de redes sociais, 43, e assim por diante. Vocês vão ver que no total, o custo para cuidar assim ou sustentar uma estratégia de CRM, você vai ter um custo aí de 325 para quando você paga por usuário e mais 900, que é o custo que você está tendo para o serviço de automação de marketing, né? Então, pensando assim num time de 10 pessoas, você vai estar gastando aí em torno, em média, aí de $4.000 por mês, sem considerar aqui o investimento que foi feito para fazer tudo isso integrar, se você está usando fornecedores diferentes, né? E também o custo de propriedade, que é de manter tudo isso, né? Às vezes você quer evoluir, implementar uma nova função, então você tem serviço muitas vezes agregado aqui, mas vamos olhar só o custo de licença. Então você está tendo um custo aí de em torno de $4.000, um pouco mais de $4.000 por mês. E aqui, assim, como a ideia do webinar, né, a gente é parceiro de alguns fabricantes, Suga, Zorro, Pipedrive, nós como consultoria,
A gente busca atender o nosso cliente com o que vai fazer mais sentido. Mas aqui, nesse contexto, eu procurei trazer o exemplo da Zoho, que eu acho muito interessante, né? Que é você, de repente, poder ter todas essas funções num único fornecedor, né? E não só isso, né? Ou seja, você já tem isso integrado, mas poder reduzir ao mesmo tempo cerca de 90% do custo que você teria se você tivesse vários fornecedores, nessa comparação que eu fiz anteriormente, né? A empresa que hoje a gente tem percebido que consegue ou tem conseguido fazer isso é a Zoho, é um fabricante de classe global aí, de software, não só de CRM, mas várias outras aplicações. É uma empresa, assim, só para dar um histórico rápido, é uma empresa que hoje tem escritório aí no Brasil também. Pra vocês terem uma ideia, assim, são mais de 70 milhões de usuários utilizando as aplicações Zoho, incluindo as aplicações para esse contexto de CRM. Então, assim, uma empresa que lá atrás, quando a gente escolheu trabalhar com ela, eu particularmente não conhecia muito, talvez algumas pessoas no Brasil estejam tomando ciência por agora, porque agora que no Brasil eles estão investindo mais em eventos, essa coisa toda, mas assim, é uma empresa que ela tem atendido grandes corporações, isso é uma característica muito interessante, atender desde grandes corporações, big players como esse que vocês estão vendo aí na tela, então Amazon, Disney, Nike, sabe, grandes empresas, grandes marcas, mas ao mesmo tempo atendendo pequenos negócios também. Desde o começo, a Zoho se posicionou para ter uma oferta de ponta, tecnologia robusta, mas numa condição de preço muito acessível, inclusive para o pequeno. Então, isso faz com que grandes players utilizem a tecnologia e também pequenas e médias empresas possam ter acesso. Por exemplo, na comparação que eu fiz com vocês do custo aqui, onde você teria aí um custo para 10 usuários, né, de pouco mais de $4.000 por mês, né? Com o Zoho, você reduz isso para 90%, sabe? Eu queria dar uma ideia de como isso é possível. Isso até para, se vocês entenderem que faz sentido, vocês observarem. Principalmente para aqueles que estão buscando, às vezes, implementar CRM, ou quem não está tão satisfeito com o CRM atual. E nesses slides finais aqui que eu estou colocando, tem até um QR Code. Quem quiser testar aí o Zoho também, só escanear esse QR Code, vai poder ter acesso aí ao sistema, tá? Mas a Zoho ele tem um pacote de aplicações chamado Zoho One. Ele é um pacote que, assim, quando eu conheci lá atrás, eu achei... eu falei, não, mas não é possível. Como que a empresa vai entregar, oferecer todos esses sistemas, né, numa única licença por esse preço? Eu falei, não, isso deve ser um negócio muito básico, muito simples. A imagem que eu tinha no passado era essa. Então, era um sisteminha, né? Pela minha falta de conhecimento, é assim que eu classificava muito das aplicações, ou antes de começar também a trabalhar com eles em alguns clientes e tal. Mas quando a gente foi analisar as aplicações, principalmente as aplicações que sustentam a CRM, né? São aplicações super premiadas no mundo todo e robustas, né? Então, você tem, por exemplo, várias aplicações para marketing, vendas e suporte, para produtividade, para finanças, RH, ou seja, isso tudo integrado, né? E são aplicações que, por exemplo, grandes players estão usando. Aqui alguns logos, né? Então, é uma empresa que muitas das aplicações estão referenciadas nos principais institutos de análise e pesquisa, na área de software, e tem como característica ser muito fácil para qualquer empresa poder implementar muito rápido. Por isso que a gente também trouxe aqui para sugerir para vocês, tá? Então, por exemplo, com o Zoho CRM aqui, que é um dos módulos que faz parte desse pacotão aí, você consegue orquestrar todo o processo de gestão de relacionamento com clientes, portanto CRM, cuidando da parte de geração e tratamento dos leads, nutrição dessa base de leads e clientes, tem um motor robusto de automação de processos, workflow, que de forma visual, o analista ele pode
facilmente configurar e implementar, né? Esse é um dos produtos que faz parte desse pacote, que é o Zorro CRM. O outro é o Zorro Desk, tá? São mais de 40 aplicativos, mas vou mostrar só alguns aqui de CRM mesmo, para vocês entenderem. O Zorro Desk, que é a aplicação para gestão de tickets de atendimento, também omnichannel, assim como o CRM. Então, é possível gerenciar todo o pós-venda aqui, independente do canal que o cliente deseje abrir a sua solicitação, isso vinculado com o histórico do cliente no CRM, né? Ele tem também o Zorro Analytics, que é o BI da Zorro, onde você vê aí empresas como IKEA, Suzuki, HP, Hyundai, enfim, estão usando esse BI, que é o Zorro Analytics, que onde ele não só monta os dashboards a partir dos dados que estão sendo transacionados nessas aplicações, mas também pode ler de outras fontes de dados. Você pode importar aqui, sincronizar com outros sistemas, outras bases de dados, para você consolidar suas informações nos seus dashboards, tá? Automação de marketing, onde de forma visual é possível criar todas as réguas e as jornadas mesmo de interação com os clientes, tá? Então, inclusive é uma aplicação integrada ao contexto do CRM, onde ele leva em consideração o perfil do cliente, histórico de compras, para poder executar aí as réguas, né, de comunicação. Chat com chatbot, onde você pode usar para poder dar um atendimento ao vivo online, mas isso integrado com o CRM para que, por exemplo, quando o agente de atendimento pegar para falar com o cliente, ele já saber quem é esse cliente, quantas vezes ele já acionou anteriormente, porque ele está puxando essas informações exatamente do CRM. Tá? Inclusive com a possibilidade de colocar chatbot para já pré-qualificar o lead, para dar um atendimento ou classificar melhor o atendimento para isso chegar para o agente mais redondo, digamos assim, ou às vezes até evitar que isso seja transbordado para um agente, né? Então essas são só algumas das aplicações, mas como eu falei, são mais de 40, são aplicações super robustas, premiadas, e que estão num pacote onde numa única licença, né, numa única licença você tem acesso a tudo que você precisa para CRM, né? Então, como eu falei, são mais de 40 aplicações aí já integradas e numa única licença, tá? O Zorro, deixa eu avançar aqui, que só para a gente estar no tempo, quanto que, para quem tem interesse em conhecer mais, de novo, o QR Code está aí na tela, vocês podem criar uma conta totalmente gratuita para avaliar durante 30 dias aí. E aí você pode, mas quanto custa de fato o Zorro One, né? Vou voltar naquela comparação nossa, só para vocês terem uma ideia assim, da diferença brutal de preço, né? Enquanto que naquele cenário onde você está trabalhando com vários fornecedores, você teria aí um custo mensal de pouco mais de $4.000, né? Para o Zorro One, o valor da licença por usuário é de $30. Então, se a gente fizer essa comparação, ele sai no faturamento anual aí por $300 por usuário. Por usuário não, desculpa, $300 para 10 usuários. Então veja que é muito inferior aqui o preço, né? Se você usar em vários fornecedores, e ao mesmo tempo não são sistemas menores, muito pelo contrário. E aí eu convido de fato mesmo você olhar isso, tá? Porque são sistemas super robustos. A Zorro tem assim concorrido com os principais fabricantes de CRM. E o nosso papel aqui, como nós também trabalhamos com o Zorro em muitos projetos, é tornar isso acessível, não só comentar de muitos desses erros, e são erros que você pode também evitar com o Zorro, e também tendo uma economia muitas vezes brutal no custo de tecnologia. Para quem está aqui, inclusive, quem está aqui ou vai assistir depois esse webinar, você vai poder ter uma assessoria gratuita nossa para saber um momento de vocês e a gente poder indicar o melhor caminho com o Zorro, como que você pode
por exemplo, com essa conta gratuita, poder já fazer a ativação, enfim, ter todo o acesso a esse conjunto de ferramentas. Basta escanear o QR Code, você vai cadastrar sua conta aí para usar sem custo aí durante 30 dias, a gente já é notificado, o nosso time é notificado que você tem interesse em saber mais, e aí a gente agenda essa assessoria gratuita com vocês. Então, esse é o conteúdo que eu tinha para hoje, que eu queria dividir com vocês, também trazer a Zorro aqui, que é um parceiro nosso, como sugestão, sugiro fortemente que vocês considerem conhecer Zorro, para quem não conhece, vocês vão ver que é uma baita opção aí para ajudar na estratégia de CRM de vocês. E agora, para finalizar, eu quero então abrir aqui para algumas dúvidas que eventualmente vocês colocaram ou que vocês queiram colocar, tanto em relação ao conteúdo aqui, mas se vocês tiverem alguma curiosidade também sobre a Zorro, pessoal. Então, eu vou voltar aqui, deixa eu ver. Então, se vocês tiverem dúvidas, pessoal, pode ir colocando aí. Deixa eu ver se eu não respondi alguma que já foi colocada. Acho que eu passei pelo menos por todas que foram colocadas aqui, eu já tinha respondido. Eu vou colocar então, pessoal, no slide final aqui, meus contatos. Quem quiser depois conversar a respeito, tirar alguma dúvida, enfim, o canal está aberto, então meus contatos aí. Eu quero agradecer aí o tempo que vocês, mais uma vez, investiram aqui nessa sessão. Lembrar que a gravação vai ficar disponível, quem quiser depois ter acesso, é só solicitar, aqui tem os contatos, e vocês vão receber também um e-mail de avaliação, tá? Então, mais uma vez, obrigado aí pelo tempo, tá? E, de novo, nós aqui da CRMD estamos disponíveis aí para a gente poder conversar e, de alguma forma, também colaborar com a estratégia de CRM de vocês, sejam vocês que já estão usando ou vocês que querem implementar CRM na empresa de vocês. Vou só convidar para quem ficou até o final aqui, se vocês puderem avaliar também, vai ter uma enquetezinha aqui do evento, isso é útil para a gente melhorar os próximos encontros aí que a gente tem feito periodicamente. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e é isso aí. Bons negócios para vocês.